tudo bem? Eu sou a Ana e bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto Memórias Online. Eu queria trazer para vocês mais um autor, mas antes falar um pouquinho sobre o que a gente falou anteriormente. Nós temos falado maneiras da gente se comunicar, registros da nossa trajetória. Da mesma forma que a arte retrata, né, momentos importantes, a literatura conta esses momentos, ela registra de uma outra maneira. Não só a literatura, como as matérias, né, as reportagens. Antigamente, quando a gente fala em escrita, a escrita era muito restrita. Não eram todos que sabiam ler e escrever. O comum da comunicação era a fala, a linguagem. Tanto que a questão da linguagem, da linguística, ela estuda principalmente a fala, porque isso é uma coisa inerente ao ser humano em toda a sua trajetória de história. Enquanto a escrita, ela sempre foi restrita ao grupo de pessoas que tinham acesso a essa linguagem. Isso muda quando, a partir da imprensa escrita, começa a se popularizar uma série de conteúdos que podiam ser lidos por mais pessoas. Antigamente, antes de se haver a imprensa, né, o prelo de impressão, era muito difícil se ter acesso a livros. Né? Eram caros, eram poucos, eram retidos dentro de uma classe social, geralmente de poder e de conhecimento. Toda a história é muito mais passada pela linguagem oral. Hoje é muito importante, né, fazendo um contraponto com os nossos contadores de história, é muito importante, inclusive, valorizar o trabalho das pessoas que têm a habilidade de contar, a habilidade de falar a respeito da nossa história, porque isso é um trajeto ancestral. O que eu queria começar falando para vocês nessa semana, que a gente vem carregando na nossa bagagem ancestral, que todo mundo tem desde que nasceu, uma série de conteúdos que podem virar talentos. E que a nossa proposta aqui no curso é exatamente essa: você executar esses talentos, desenvolver esses talentos e aproveitar esses recursos que você herdou da sua própria trajetória familiar, histórica, de país, de raça. A gente tem uma bagagem que a gente recebe e a gente vai desenvolvendo cronologicamente na nossa história pessoal. Para falar hoje sobre textos, né? Então, falando sobre essa questão de como, né, a gente tem esse repertório. Hoje nós temos livros em casa, podemos ser colecionadores de livros, podemos ser ávidos leitores, podemos, né, abraçar essa questão da leitura como uma fonte ininterrupta de conhecimento, né? Ou podemos acessar via internet, que nos deu o Google, a Wikipédia, leituras gratuitas, leituras que a gente pode baixar no computador, ver livros inteiros. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre texto, produção de texto, para alinhar com aquilo que a gente já vem fazendo. Nós temos textos literários e textos não literários. Como é que a gente diferencia essas duas maneiras de escrever? Nem todo texto é igual. Se ele for literário, ele tem uma característica que é ficcional, de ficção. Ele pode ser subjetivo, ele pode ser cheio de interpretações, que a gente já falou sobre interpretação. Quando a gente fez aquele exercício, a gente pôde perceber, inclusive, que nós mesmos temos diversas interpretações em cima de um mesmo texto, de uma mesma estrofe ou de um mesmo parágrafo. Se a gente lê e relê várias vezes, a gente vai perceber que nós vamos reinterpretando aquilo que a gente
interpretou uma primeira vez. Ou seja, emoções, sensações, desejos. E para entender a diferença entre um texto literário e um texto não literário, que não é ficcional, que é ligado com a realidade, eu vou dar dois exemplos aqui, um literário e um não literário, para falar sobre o mesmo fato, e vocês vão perceber a diferença. Vou fazer a leitura. Exemplo 1. Poema tirado de uma notícia de jornal, de Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois, se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Exemplo 2. Foi encontrado esta manhã, na Lagoa Rodrigo de Freitas, o corpo do carregador de feira livre conhecido como João Gostoso. Testemunhas afirmam que João era habitante do Morro da Babilônia, do qual saiu bêbado. As autoridades analisarão as provas para verificar se o ocorrido se trata de um homicídio ou suicídio. Segundo os exemplos que eu dei, vocês podem ver que o fato é o mesmo, o João morreu afogado. Só que existem diferenças da maneira do tratamento da escrita. Quando a gente fala da produção de um texto literário ou de um texto jornalístico, a diferença é exatamente essa, é o como você trabalha aquilo que você está contando. Eu estou dando essa introdução, falando sobre essa questão da literatura e do jornalismo, até porque eu vou apresentar um autor para vocês, uma pessoa que eu conheci, um excelente escritor e um grande jornalista também. Aliás, ele tem uma característica, como todos os que eu estou trazendo aqui, que é a característica de ser multiplural mesmo, que é o Carlos Heitor Coni. Esse é o livro Os Anos Mais Antigos do Passado, que é uma seleção de pequenas crônicas que ele escrevia diariamente no jornal. Uma pessoa que escreve ou que faz literatura não precisa só escrever literatura, ele pode escrever, ele pode transitar por diversos gêneros. A grande sacada da escrita é que você tem que ser autêntico, você tem que saber do que você está falando, o porquê você está escrevendo e, como eu disse, para que público a gente está escrevendo, que foi aquela proposta da aula anterior. No caso do Coni, ele nasceu no bairro de Lins Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro, e foi considerado mudo até a primeira infância, até os 4 anos de idade. Foi alfabetizado em casa e depois estudou num seminário até 1945. Depois que ele saiu do seminário, porque ele não queria seguir essa vida de clérigo, ele foi cursar a faculdade de filosofia na Universidade do Brasil e interrompeu o curso 2 anos depois porque ele foi experimentar a vida de jornalista com o pai no Jornal do Brasil. Na verdade, ele entrou cobrindo as férias do pai e depois acabou ficando. Ele foi funcionário público, ele foi redator, ele foi escritor, enfim, um cara assim muito interessante. E que inclusive ele manteve a sua coluna na Folha de São Paulo, revezando o mesmo espaço com uma outra escritora, que é a Cecília Meirelles. Ele ficou exilado durante os anos de 67 e 68 em Cuba, por conta do tipo de escrita que ele fazia no jornal, e depois ele voltou e ficou trabalhando no jornal do Grupo Bloch, nas revistas, até os anos 2000. E voltou, na verdade, a escrever com um livro também muito legal que chama Quase Memória, que voltou o gênero de literatura à sua escrita. É o seu livro mais importante. Recebeu também o Prêmio Jabuti em 1996 na categoria Livro do Ano Ficção. Por que eu trouxe essa história? Porque todo mundo tem uma trajetória e coisas acontecem durante a vida, mas a comunicação sempre foi uma coisa muito importante na vida dele. Ele começa a vida sem uma comunicação de fala,
né? Ele estuda, larga, sobe, desce, abandona, volta, viaja, vai trabalhar com o pai, quer dizer, tem todo um percurso e o tempo inteiro ele vem travando, né, essa convivência com a comunicação e com a fala. E com aquilo que a fala produz tanto nele quanto nas pessoas. O escritor é isso, é um porta-voz de histórias, é um contador de histórias, seja num gênero literário ou num gênero histórico ou num gênero jornalístico. A diferença é a maneira de se apropriar do fato e do texto. Então vamos fazer uma leitura pequenininha do Carlos Heitor. Bar Memória. A gente está no Memórias, né? Então, Bar Memória. Era um botequim feio, muito feio mesmo. 3 portas esquálidas, paredes encardidas, balcão sórdido, bolinhos de carne sinistros, empanadas assassinas. De longe se adivinhavam o mofo, as sombras, o cheiro vago de túmulo. O nome o salvava, Bar Memória. Nome inexplicável. O botequim nem merecia a classificação de bar. E por que memória? Quem nele se lembraria de alguém ou de alguma coisa? Pior, quem dele se lembraria? Sua importância era topográfica. Ficava numa terra de ninguém da cidade. Cidade que cada vez mais se tornou terra de ninguém. Para os correios e telégrafos, o Bar Memória ficava no Jardim Botânico. Para os tributos estaduais e municipais, ficava na Gávea. Para a Receita Federal, ficava na Lagoa. Politicamente, pertencia à 16ª Delegacia do Leblon e para o Corpo de Bombeiros era o Jockey. O Tribunal Regional Eleitoral o alistou como reserva democrática do Horto. Sem sair do lugar, flutuando no chão da cidade, ele existia sem existir. Escombro de um fantasma que não pertencia especificamente a nada nem a ninguém. Espaço imponderável, um assassinato ali cometido, com um bom advogado a favor do criminoso, jamais seria punido. Faltaria a localização exata para determinar o local do crime. Estava sempre vazio. Nunca vi luz que aliviasse a sua penumbra. À noite, ele continua fiel à escuridão. 2 ou 3 lâmpadas empoeiradas não iluminavam as paredes encardidas e tristes. A luz trêmula e fria tornava mais pesadas suas sombras. Pois o Bar Memórias foi abaixo essa semana. Nos jornais, a foto conseguia transmitir sua solidão de bar, sua escuridão de memória. A escavadeira do município rasgou sua carne cansada, estraçalhou seu ventre de trevas. O Bar Memória se desmanchou sem resistência, sem dar um grito. E como seu chão era imponderável, ele continuará imponderável. Ficará intacto no meio da nova pista que dará acesso à barra. Não deixará saudade, não deixará memória, o Bar Memória. É um texto com várias maneiras de se traduzir. E a pedida é, traduza a sua. Desejo para vocês uma excelente semana, desculpa a aula longa, esse começo de semana promete, a gente tem muito material vindo aí para vocês e até a semana que vem. Um beijo grande e a gente já se vê. Tchau!